Já era madrugada quando veio à tona o anúncio que pode mudar o clima nas arquibancadas do Maracanã. Um acordo histórico foi selado e a união definitiva entre raça rubro-negra e torcida jovem do Flamengo foi oficializada. Isso mesmo, as duas principais torcidas organizadas do clube colocaram de lado as diferenças e decidiram caminhar juntas com respeito mútuo e foco no bem maior, o Flamengo. Essa parceria promete reaquecer a atmosfera no estádio, inflamar as arquibancadas e trazer de volta a força que só a nação rubro-negra sabe criar. A expectativa é que com essa aliança, as festas no Maracanã fiquem ainda mais intensas, ainda mais vibrantes. E claro, isso representa um passo gigantesco para o retorno definitivo das organizadas ao estádio, algo que muitos torcedores aguardam com ansiedade. Mas antes de falar mais disso, bora falar da bola rolando. Hoje é dia de Flamengo em campo pela Copa do Brasil. O adversário Botafogo da Paraíba, o palco Maracanã. E mesmo sendo um confronto teoricamente mais tranquilo, não dá pra vacilar. O exemplo tá aí ontem, o Vasco quase foi eliminado, abriu o placar, levou o empate no último minuto e só passou nos pênaltis depois de um verdadeiro drama contra o Operário. Já o Grêmio nem teve essa sorte, empatou com o CSA e deu adeus à competição dentro da própria casa. Isso mostra que não tem jogo fácil. O Flamengo precisa entrar ligado mesmo com possíveis reservas escalados. O time que for a campo tem que honrar o manto, buscar a vitória e garantir a classificação. O técnico Felipe Luiz deve rodar o elenco poupando alguns titulares. E faz certo! Mas quem entrar precisa mostrar serviço, porque a próxima fase da Copa do Brasil só acontece depois do Super Mundial. Isso dá ao Flamengo uma janela de tempo interessante para se reforçar. A diretoria pode usar o período para buscar nomes que cheguem e elevem o nível do elenco. Afinal, mesmo que a Copa do Brasil não seja a prioridade no momento, ela se torna prioridade quando se chega nas fases finais. Vai passando, quando vê já tá na final e com chance real de título. E falando em reforços, o nome do momento é Wesley, lateral revelado pelo Corinthians e que atualmente está no Al Nassr da Arábia Saudita. O clube árabe investiu pesado nele, mas o Flamengo tenta um empréstimo. Só que tem um detalhe, o Botafogo apareceu no caminho tentando atravessar o negócio. Isso mesmo. Parece até que o scout do Flamengo anda servindo pro Botafogo, porque tudo que o rubro-negro mapeia, o rival carioca tenta ir lá e pegar. Foi assim com Almada, Luiz Henrique e Arthur. E agora com Wesley. Quem vai precisar mostrar habilidade é o diretor José Botto. Essa vai ser a primeira janela realmente sob seu comando. Na anterior, ele ainda estava conhecendo o terreno. Agora não. Já entendeu as carências do elenco, já sabe onde precisa reforçar. E vai ser cobrado por isso. O Flamengo precisa ser mais ágil e eficaz nessas negociações, ainda mais com concorrência direta de outros clubes brasileiros. Outro nome que apareceu no radar é do atacante colombiano Luiz Angulo, que vem se destacando no Central Córdoba da Argentina. Ele foi oferecido ao Flamengo, mas por enquanto não há negociação em andamento. O jogador vive um bom momento e tem sido elogiado pelas atuações. Porém, como acontece todos os dias, muitos nomes são sugeridos ao clube. Cabe à diretoria filtrar quem realmente pode render e onde pode encaixar. Voltando à questão da união. Das torcidas, o documento divulgado durante a madrugada foi claro: a raça e a jovem do Flamengo vão andar juntas de forma definitiva. Vão respeitar as individualidades, deixar os problemas no passado e priorizar o Flamengo. O compromisso é com a convivência pacífica e qualquer integrante que desrespeitar isso será cobrado. Isso muda completamente o cenário das arquibancadas. No Rio de Janeiro, outras torcidas organizadas já voltaram aos estádios, como a Força Jovem do Vasco, a Fúria do Botafogo e a Young Flu. Faltavam as duas grandes do Flamengo. E agora, ao que tudo indica, essa volta está cada vez mais próxima. Se essa união realmente se mantiver e for respeitada, podemos esperar um Maracanã muito mais vibrante. A festa será dobrada, a energia mais pulsante. E isso impacta diretamente no desempenho do time, que sente essa força vindo das arquibancadas. Quando a nação empurra, é difícil segurar. Essa união, mais do que simbólica, tem um peso gigantesco no dia a dia do clube. É um reforço fora de campo que pode ser tão importante quanto um craque em campo. E enquanto o Flamengo se prepara,
Para encarar o Botafogo da Paraíba, a torcida começa a sonhar com mais uma campanha vitoriosa na Copa do Brasil. Cada fase superada fortalece o grupo, aumenta a confiança e coloca o time mais perto de mais um troféu. Mesmo que a prioridade seja outra, como a Libertadores ou o próprio Super Mundial, não dá para desprezar nenhuma competição. A torcida quer taça, o elenco quer vencer e o clube precisa seguir acumulando conquistas. O momento é de atenção, estratégia e principalmente união. União no campo, união nas arquibancadas. Se o Flamengo conseguir alinhar isso tudo, vai ser difícil segurar. E com a força que vem das organizadas voltando a ocupar o seu espaço, o Maracanã pode voltar a ser aquele caldeirão que mete medo em qualquer adversário. Então segura, porque vem coisa grande por aí. E falando em coisa grande, não tem como ignorar o impacto que essa movimentação nos bastidores pode ter no comportamento do time dentro de campo. A gente sabe que ambiente conta energia, conta... E quando a arquibancada pulsa em sintonia, o time responde. Esse acordo entre as duas maiores torcidas do Flamengo representa mais do que apenas uma trégua, é uma demonstração de maturidade e comprometimento com o clube. É o tipo de atitude que muda a vibração de um estádio, que faz a diferença nos jogos grandes, nos clássicos, nos mata-matas. É quando o jogador olha pro lado, vê a arquibancada fervendo, sente o peso da camisa e entende que ali tem uma nação que cobra, apoia e vibra junto. Mas enquanto essa volta definitiva ainda é organizada dentro de campo, o Flamengo segue sua maratona. Além da Copa do Brasil, vem aí decisões pela Libertadores e os compromissos do Campeonato Brasileiro. E com um elenco ainda sendo lapidado, a cobrança por reforços cresce. José Botto tem nas mãos a responsabilidade de entregar resultados concretos nessa janela. É hora de mostrar competência, de buscar jogadores que cheguem para jogar, que não precisem de adaptação longa, que entendam o tamanho do clube e entrem prontos para vestir a camisa. A gente sabe que o Flamengo é um dos clubes mais visados do continente. Todo jogador que se destaca um pouco, seja no Brasil, na Argentina ou até no Oriente Médio, é ligado ao rubro-negro. Mas existe uma diferença brutal entre ser especulado e ser contratado. E essa diferença passa diretamente pela agilidade da diretoria. O exemplo do Wesley deixa isso claro. O jogador está no radar do Flamengo, mas o Botafogo já se movimenta para tentar atravessar. E essa disputa não é só por nome, é uma briga por moral no mercado. Cada reforço que o rival consegue na frente é uma alfinetada no planejamento rubro-negro. Não se trata apenas de perder um atleta, mas de parecer menos eficaz. José Botto sabe disso. E o torcedor também sabe. Por isso a expectativa está lá em cima. A janela de meio de ano é historicamente a que mais movimenta o mercado. É nela que os clubes europeus se reforçam, que os árabes voltam a investir pesado, que os times sul-americanos tentam manter seus elencos competitivos para o mata-mata da Libertadores. O Flamengo precisa estar atento a tudo isso, porque se perder o timing, pode ver seus principais alvos irem parar em outras mãos. Enquanto isso, o colombiano Luis Angulo segue como um nome que divide opiniões. Ele vem se destacando na Argentina, tem mostrado qualidade, mas ainda é uma aposta. O Flamengo precisa decidir se vai investir em nomes promissores ou se vai buscar jogadores mais prontos. Essa escolha é estratégica porque envolve adaptação, custo-benefício e urgência. O torcedor quer resultado imediato. E o clube, pelo tamanho que tem, precisa pensar em agora e também no futuro. O ideal seria encontrar atletas que unam as duas características potencial e rendimento imediato. Mas essa é a missão mais difícil do mercado. E falando em dificuldade, dá para dizer que o Flamengo vive um dos momentos mais exigentes dos últimos tempos. Não só pelas competições que disputa, mas pela pressão que vem de todos os lados. A torcida quer taça, quer futebol bonito, quer vencer os rivais e ainda vê uma série de movimentações fora de campo que mexem com o ambiente. Esse acordo entre as organizadas, por exemplo, tem um peso enorme na política interna do clube. Ele mostra que quando o foco é o Flamengo, dá para superar qualquer rivalidade. É uma lição que poderia ser levada para outros setores do clube. Às vezes a vaidade fala mais alto, as disputas de bastidores travam decisões importantes e quem perde é o time. A união entre raça e jovem serve como símbolo de que se quiser mesmo ser dominante, o Flamengo precisa caminhar com todo mundo remando para o mesmo lado.
A reconstrução das arquibancadas também tem efeito psicológico. Não é só visual, é emocional. O adversário sente, o jogador sente, o árbitro sente. O Maracanã pulsando com duas das torcidas mais fervorosas do país é uma arma. E perder isso por desentendimentos internos é jogar contra si mesmo. Por isso esse passo dado pelas organizadas não pode ser minimizado. É mais do que simbólico, é estratégico. Pode sim influenciar diretamente no desempenho da equipe, especialmente em momentos decisivos. No futebol atual, onde a margem de erro é pequena, cada detalhe conta. O Flamengo tem um dos melhores elencos do continente, mas precisa estar alinhado em todos os aspectos tático, físico, emocional e institucional. O torcedor faz parte disso. Quando ele está engajado, o clima muda. E quando a arquibancada vira um caldeirão, o adversário entra menor. Isso é Flamengo. Isso é Maracanã. E com as organizadas voltando unidas, esse caldeirão promete ferver ainda mais. E enquanto os bastidores fervem, a bola continua rolando. Hoje é dia de respeitar o adversário e entrar em campo com seriedade. O Flamengo enfrenta o Botafogo, da Paraíba com a obrigação de vencer, mas sem soberba. É Copa do Brasil, é mata-mata, e um vacilo pode custar caro. O time precisa mostrar intensidade, mesmo que com peças diferentes das habituais. É a chance de nomes menos utilizados ganharem confiança, de reservas mostrarem serviço e de o elenco como um todo se fortalecer. Essa competição ainda pode ser muito importante na temporada. Não é a prioridade, mas pode virar como já virou em anos anteriores. E título é título. Ainda mais se vier embalado pela força da arquibancada voltando ao seu auge. Portanto, hoje não é só mais um jogo. É um momento para reafirmar compromisso. Compromisso com a camisa, com a história, com a torcida. O Flamengo não pode escolher jogo. Tem que jogar todos com o mesmo peso, a mesma garra, a mesma vontade. É assim que os grandes clubes se mantêm no topo. É assim que se constrói uma temporada vencedora. E é isso que a nação espera ver a partir de agora: um time comprometido, uma diretoria eficiente, uma torcida unida e um Maracanã cada vez mais rubro-negro. O que vem pela frente é desafiador. A Libertadores vai exigir o melhor do elenco. O brasileiro não permite tropeços. A Copa do Brasil pode surpreender. E o Super Mundial se aproxima como o grande objetivo da temporada. O Flamengo precisa estar pronto para tudo. Precisa se fortalecer dentro e fora de campo. E tudo começa agora. Com a bola rolando no Maracanã, com as arquibancadas se preparando para um novo ciclo, com reforços sendo monitorados e negociações acontecendo nos bastidores. A temporada tá só começando, mas os sinais estão claros. Se todo mundo estiver na mesma sintonia, o céu é o limite. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O Flamengo vive mais um momento turbulento nos bastidores e um novo rumor promete agitar ainda mais o ambiente rubro-negro. De acordo com fontes próximas ao clube, o atual treinador do time principal, Filipe Luís, teria feito uma declaração forte durante uma reunião interna a jogador contaminando o elenco. A frase, curta e direta, ecoou pelos corredores do Ninho do Urubu. E foi o bastante para levantar suspeitas sobre a saúde do vestiário e a coesão do grupo. Filipe Luís, conhecido por seu perfil sereno e inteligência tática desde os tempos de jogador, assumiu o comando técnico do Flamengo em meio à expectativa de reestruturação e retomada do protagonismo esportivo. No entanto, o desafio parece ser maior do que o esperado. Ainda que a equipe apresente lampejos de bom futebol, os resultados irregulares no Campeonato Brasileiro e nas competições continentais vêm aumentando a pressão sobre a comissão técnica e o elenco. A suposta fala de Filipe revela um diagnóstico preocupante. Há, segundo ele, elementos dentro do grupo que estariam minando o espírito coletivo e a disciplina do time. Embora não tenha citado nomes, o comentário já causou reações intensas nas redes sociais e levantou especulações entre torcedores e jornalistas. Alguns apontam para a desistência de um grupo fechado no vestiário, que resistiria às mudanças propostas pelo treinador. Outros acreditam que o recado tenha sido direcionado a jogadores insatisfeitos com a reserva ou com as cobranças de intensidade e comprometimento. A diretoria do Flamengo
até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o rumor, mas fontes indicam que há preocupação com a repercussão e seus possíveis impactos sobre o desempenho da equipe. A fala de Filipe Luís, se confirmada, escancara um problema recorrente no futebol brasileiro: a dificuldade em manter a unidade dentro de elencos repletos de estrelas, egos e expectativas desajustadas. Com um calendário apertado e decisões importantes se aproximando, o Flamengo terá que lidar não apenas com os desafios técnicos, mas também com a tarefa de reconstruir a harmonia interna. O sucesso da equipe passa necessariamente pela sintonia entre treinador e jogadores, e qualquer ruído nessa relação pode custar títulos e manchar projetos. Resta saber se o clube agirá para estancar a crise ou se o vestiário continuará contaminado, no sentido figurado, por conflitos que ameaçam a estabilidade de um dos maiores times do país. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder. Nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!